Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 13, ao diante. Eu vou tomar a leitura e peço que você dobre a sua atenção nessa palavra. Eu creio que Deus vai falar contigo. Diz assim, 1 Reis, capítulo de número 13, ao diante. Diz assim: Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que nascerá a casa de Davi, cujo nome será Josias, um filho. Ele sacrificará sacerdotes em cima de você, e lugares altos em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo: Este é o sinal que foi o Senhor que falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prenda este homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não poderia recolher. O altar se fendeu, e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Implore ao Senhor teu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a minha mão. O homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei recolheu, e ficou como antes. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa passagem, eu peço que você dobre a sua atenção nessa palavra. Se você prestar atenção no que eu acabei de ler para você, a Bíblia diz que o homem de Deus vai proclamar contra o altar que Jeroboão está. Mas eu vou explicar o porquê que ele foi proclamar. Porque lembrando bem, que a Bíblia diz que Jeroboão, se você pegar para ler, no versículo de número 28, de 1 Reis, versículo 12, versículo 28, diz que Jeroboão tinha feito 2 bezerros de ouro. Colocou um em Betel, ou seja, um na casa de Deus, e o outro na cidade de Dan. E o que me chama a atenção é que Jeroboão está no pecado da idolatria. E por isso que o Senhor vai usar esse homem de Deus para proclamar contra o altar, porque Deus não aceita esse pecado de idolatria. E o que me chama a atenção é que Deus vai advertir Jeroboão. Presta atenção, quando o homem de Deus começa a proclamar contra o altar, a Bíblia diz que o homem de Deus fala: Eis que o altar se fenderá, e as cinzas espalharão pelo chão. Agora, por que o altar se quebrou? Percebe que o homem de Deus disse: o altar vai se quebrar. Por quê? Porque no versículo de número 4 fala que Jeroboão está sobre o altar. Então percebe-se que quem está em cima do altar não é o homem de Deus, é Jeroboão, e ainda no pecado. Tem muito altar se quebrando, porque não é o homem de Deus que está em cima. Tem muito altar se fendendo, porque tem muito pecado em cima do altar. Glória a Deus, por isso que o altar está se quebrando. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, é verdade, Deus. Aleluia. Percebe que o altar se quebra, o altar se fenda, porque não é o homem de Deus que está em cima. Não é a pessoa que está em santidade em cima do altar, mas é que está no pecado. Por isso que o altar se quebra. É pior ainda, não é o homem de Deus que está em cima, é Jeroboão. Percebe que o homem de Deus vai proclamar contra o altar. Agora pega isso aqui, para a honra e glória de Deus. Olha o que está escrito no versículo de número 4. Quando o homem de Deus adverte, olha o que Jeroboão faz. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prenda este homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não poderia recolher. Agora pega. Percebe que no momento que o homem de Deus proclama contra o altar, Jeroboão está sobre o altar. Então, ou seja, Jeroboão está acima do altar, e Jeroboão aponta o homem de Deus. Olha que tremendo. Jeroboão está no pecado, apontando um homem de Deus. Agora pega. Quem está no pecado, está apontando que está certo. Olha que interessante. Jeroboão no pecado, apontando que está em santidade. O errado, apontando certo. Eita glória, eita aleluia. Sabe o que eu acho tremendo nisso? Quem aponta em você, está com a vida pior que a minha tua. Fica tranquilo. Quem está te apontando, está com a vida pior que a tua. Glória a Deus. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Deus tirou o Espírito Santo de Saul e depositou sobre Davi. A Bíblia diz em 1 Samuel que Davi está delirando a harpa. Davi está tocando a harpa, quando de repente o espírito maligno se apodera de Saul, e Saul pensou em cravar Davi na parede. Só que a Bíblia diz que Davi escapou 2 vezes. Agora olha que interessante. Por que Saul quer encravar Davi na parede? Porque primeiro, não é Saul que quer encravar Davi na parede, é o espírito maligno que se apodera de Saul. Então, ou seja, pega isso aqui, não é a pessoa de Saul, mas é o que está em Saul que quer encravar Davi. Por quê? Porque Davi está adorando,
Davi está delirando a harpa. E pelo fato de Davi estar adorando e delirando a harpa, o inimigo vai se levantar. Sabe por quê? Porque o inimigo não suporta ver Davi tocando, ver Davi adorando. Por quê? Porque o inimigo, antes de ele cair, ele era um querubim de adoração. Então ele não suporta ver Davi tocando, ele não suporta ver Davi vivendo algo que ele já perdeu. Glória a Deus. O inimigo não suporta ver você adorando. Ele não suporta ver você presenciando daquilo que ele já viveu um dia. Por isso que ele se levanta. Glória a Deus. Aleluia. Só que eu acho interessante que você pegar para ler a passagem de Davi e Saul. A Bíblia diz que Samuel relata para nós que quando Saul perde a presença, ele começa a perseguir Davi, querendo encravar Davi na parede. Tentou matar Davi mais de uma vez. Por quê? Porque Saul perdeu a presença. E agora quem tem a presença é Davi. Então o que resta para Saul é atacar quem possui. Por isso que Davi, eita glória, por isso que Davi está sendo perseguido por Saul. Porque Saul já não tem mais o que Davi tem. Glória a Deus. Quando você vê crente falando mal um do outro, quando você vê pessoas que desfrutam da mesma fé, criticando, atacando lança um nos outros, é gente que já perdeu a presença e está atacando quem possui. Glória a Deus, aleluia a Deus. É que nem nessa passagem aqui, Jeroboão está no pecado e está apontando um homem de Deus. Eita glória, o errado apontando certo. Aquele que está no pecado apontando quem está em santidade. E olha que interessante, Jeroboão apontou o homem de Deus. Então, ou seja, não é só porque você é homem de Deus que não vamos ser apontados pela população. Vamos ser apontados sim. Mas fica tranquilo, que quem vai justificar em você é Deus. Olha o que acontece quando ele aponta o homem de Deus. Quando ele apontou o homem de Deus, a mão dele paralisou e ele não conseguia recolher. Eita glória, olha que forte isso. Quando ele aponta o homem de Deus, a mão dele paralisa. Por quê? Porque quem te aponta vai ter que parar de te apontar. Quem te aponta, Deus vai parar. Eita glória, porque a Bíblia diz: quem pode acusar os eleitos de Deus? Se é Deus quem justifica. Eita glória, aleluia Deus. Fica tranquilo, deixa apontar, deixa falar, deixa caluniar, deixa falar que você não é homem de Deus. Porque o mesmo que te aponta, é o mesmo que vai parar. É Deus que para, fica tranquilo, não debata. Não debata com quem está te caluniando. Não debata quem está duvidando de você. Fica tranquilo, porque é Deus que paralisa. É Deus que para. Glória a Deus. E quem te aponta vai ter que reconhecer. Glória a Deus. Você lembra que a Bíblia diz que Jesus está caminhando? E Jesus é um homem cego de nascença. Em João capítulo 9. Aí a Bíblia diz que os discípulos vão dizer: Senhor, quem pecou? Ele e os pais dele para que ele nascesse cego? E Jesus responde: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste na vida dele. Sabe o que eu acho tremendo nisso? Percebe que no momento que o discípulo fala: Senhor, quem pecou? Jesus fala: nem ele pecou, e nem os pais. Percebe que Jesus está justificando o cego diante dos acusadores. Fica tranquilo, quem pode acusar os eleitos de Deus? Se é Deus quem justifica. Eita glória. Agora o que eu acho interessante nessa passagem, para finalizar, para você dar glória para Jesus. Percebe que no momento que Jeroboão aponta o homem de Deus, a Bíblia diz que a mão dele paralisa. Ele não pode recolher. Aí ele vai dizer assim para o homem de Deus: homem de Deus, ora o Senhor teu Deus para que minha mão volte. Olha que interessante, ele com a mão paralisada, ele vai ter que pedir oração para aquele homem que ele apontou. Não, você tem que entender isso aqui. Percebe, ele apontou o homem de Deus, a mão dele paralisou. E quando a mão dele paralisa, ele fala para o homem de Deus: ó homem de Deus, ora o Senhor teu Deus para que minha mão volte. Olha que forte. O mesmo que aponta é o mesmo que pede oração. Fica tranquilo, deixa te apontar, deixa falar, porque o mesmo que te aponta, o mesmo que te acusa, é o mesmo que vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora uma coisa que eu acho tremenda nessa passagem. A Bíblia diz que o homem de Deus ora ao Senhor e a mão dele volta. Olha que interessante, o homem de Deus, ele orou a favor daquele que estava apontando ele. Porque Jesus disse: ore por aqueles que te perseguem e ame seus inimigos. Jesus disse: ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Percebe que o homem de Deus vai orar por aquele que apontou ele. Tá entendendo? Ore por aqueles que te acusam. Ora por aqueles que te apontam. Jesus disse: ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Eu acho tremendo nessa passagem. Guarda isso. Não devemos titular homem de Deus pela posição. Não é só porque está em cima do altar que é homem de Deus. Aprenda com o Sunamita como titular homem de Deus. Homem de Deus eu não titulo pela posição. Eu titulo pelo que ele é no dia a dia. Reflita nisso e guarda isso para a honra e glória de Deus. E que Deus fale contigo.